Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é do Salmo 110 ao Salmo 114. Os salmos messiânicos apresentam a expectativa de que Deus está cuidando em todos os momentos e apontam, sim, para a possibilidade dele já levantar um rei que permita, ao menos em algumas situações, a bênção para o povo, mostrando que essa ação messiânica não se limita apenas a essa espera, mas a cada intervenção até que se confirme a chegada do Messias. Essa expectativa teológica é conhecida como o agora já e o ainda não. O agora já lembra que nós já vivemos desde este tempo que nós estamos aqui como cidadãos do reino e apontamos para a eternidade como embaixadores e representantes do reino eterno. Só que o ainda não nos lembra que neste mundo ainda não podemos experimentar de forma completa a realidade do reino, pois há limitações e também há aqueles que vivem longe da realidade do reino de Deus. Isso não pode nos impedir de viver como cidadãos do reino e esperar o cuidado do Senhor a cada momento. Conhecer a obra de Deus é algo muito importante para todos nós. Só assim nós podemos realmente admirar o que o Senhor fez. Esse conhecimento se mostra para nós no momento da adoração. Digamos assim, do susto diante da grandiosidade da obra do Senhor, do que o Senhor realizou. Esse susto nos leva a essa admiração e isso é uma genuína adoração. Quando nós reconhecemos, agradecemos e partimos para o louvor. A declaração dos feitos do Senhor mostra que quando Deus está no controle e realizando a sua vontade, até mesmo a natureza, que parece forte e impetuosa, quem já viu desastres naturais sabe do que eu estou falando, até a natureza se rende ao agir do Senhor para fazer a sua vontade, para que a vontade do Senhor seja realizada. Quer dizer, então, que não há dificuldade que não possa ser alterada por Deus. Não há situação que não possa ser resolvida. Não interessa que planos maquinem contra nós. Quando confiamos realmente no Senhor, nada disso interessa. Basta que deixemos Deus agir e estejamos prontos a dar o passo na direção da vontade do Senhor. A questão é que sempre esperamos pelas soluções e pelas vitórias. Mas para ter solução, tem que ter problema. E para ter vitória, tem que ter batalha. O Senhor pode sim nos dar livramentos e podemos nem passar pelos problemas. Isso é verdade. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, de graça, por graça, num ato direto do Senhor agindo com relação à nossa vida. Mas o plano do Senhor, se o plano do Senhor for que nós sejamos, por exemplo, vendidos como escravos e presos de forma injusta por conta de uma mentira, como foi com José lá no livro do Gênesis, antes que a obra seja de fato completada, antes que se manifeste completamente aquilo que o Senhor tem como plano, será também ação do Senhor, e o Senhor estará conosco, até mesmo na maldade que tentarem contra nós. Pois vai ser dessa situação que o Senhor vai tirar o melhor para nós, nos moldando e também vai cumprir os seus planos no tempo certo. Sadraque, Mesaque e Abednego, outro exemplo, eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, eles não foram poupados de entrar lá, eles tiveram que entrar. E entraram dizendo, quer o Senhor nos salve, quer não salve, ele continua sendo Deus. Eles não condicionaram nem que eles não poderiam entrar para que o Senhor estivesse operando, nem que eles precisavam ser salvos lá de dentro para que o Senhor fosse Deus. Eles disseram que Deus era independente do que acontecesse.
Hoje em dia talvez alguns esperem que nem sejam lançados na fornalha. Então não é bem assim que a Bíblia nos revela. Pode acontecer também isso, claro, mas não é só isso. Daniel ele poderia ter sido poupado de ser jogado aos leões, mas ele teve que ser jogado na cova dos leões, e aí foi poupado dentro da cova e foi salvo saindo de lá inteiro. E o Senhor salvou Daniel no meio daquela situação. Ele podia ter impedido que ele fosse parar lá dentro, mas o Senhor tinha um plano tanto para que Daniel fosse parar lá dentro, para que fosse salvo enquanto estivesse lá dentro e salvo lá de dentro. Hoje em dia talvez se espere apenas que não vá para a cova dos leões para dizer que o Senhor agiu. Mas também o Senhor pode agir como agiu com os primeiros cristãos. Eles eram perseguidos, mortos, quer no Coliseu, quer em perseguições, em batalhas, ou que quer que seja a forma como acontecia, nas prisões, eles eram mortos. E aquilo tudo era para desencorajar as outras pessoas de seguirem o cristianismo. No entanto, dizia-se que o sangue daqueles que morriam em nome da fé era como se fosse adubo, fazendo gerar novos cristãos. Era o contrário. A ideia era impedir que novos quisessem aderir à fé. E ainda assim, muitos queriam de fato passar a viver da forma como os cristãos viviam. Naquele caso, ele não salvou aquelas pessoas que foram perseguidas e mortas. Foi da morte delas que o Senhor fez a obra que chegou até os nossos dias e permitiu que o cristianismo continuasse crescendo até os nossos dias. Então, como disseram Sadraque, Mesaque e Abdenego, quer o Senhor salve, quer não salve, ele continua sendo Deus. Nós precisamos rever a nossa forma de entender como Deus age de fato e o que nós podemos de esperar do Senhor, o que nós podemos aguardar da parte dele e como nós devemos agir diante daquilo que é plano do Senhor. Se o Senhor quiser nos poupar impedindo que as coisas aconteçam, aleluia. Se o Senhor quiser que nós entremos pela dificuldade e do meio dela sejamos salvos, aleluia. E se dessa situação até mesmo viermos a morrer, que seja para darmos testemunho da nossa fé e para que a obra do Senhor seja confirmada e executada no correr da história. Ele continua sendo Deus em qualquer das circunstâncias, não apenas impedindo que a gente passe pelo problema, mas até mesmo que o problema seja fatal para nós. O Senhor estará agindo da mesma forma se nós estivermos buscando a vontade dele. É a vontade dele que nós buscamos, não a nossa. Sim, nós podemos ter livramentos, eu insisto nisso, mas mesmo a maldade que pensem contra nós, o Senhor pode tornar em bênção. E até mesmo aquilo que seja fatal para nós, se nós estivermos buscando a vontade dele e ele estiver executando a obra, aquilo será testemunho para a obra do Senhor ser completada e levar à frente a mensagem que o Senhor tem para levar e a ação que o Senhor tem para realizar, como foi no exemplo dos primeiros cristãos que eram perseguidos e mortos. Ao pensar na misericórdia do Senhor, nós notamos a certeza do porquê nós não somos destruídos quando nós pecamos. Ao meditar sobre isso, vemos como o amor do nosso Deus é cuidadoso para conosco, nos chamando ao arrependimento, à mudança de vida, à mudança de atitude, e aí então nos recebe com amor e carinho, com misericórdia de fato. Não devemos permanecer no erro. A misericórdia do Senhor nos acolhe para a mudança, para buscarmos a vontade dele. Mas não esperamos em Deus apenas para a eternidade. É claro que nós confiamos no Senhor desde já e já podemos experimentar coisas maravilhosas nos nossos dias enquanto estamos por aqui. É verdade que o melhor momento está aguardado para a eternidade, mas desde hoje nós já podemos contar com o cuidado e o amparo do Senhor. Aquela ideia do agora já e o ainda não que eu falei rapidamente lá no começo. Assim, até mesmo que nós não estejamos esperando, dependendo de uma situação, nem estejamos notando o que está de fato acontecendo, nós ainda assim podemos contar com o cuidado do Senhor, se Ele entender que é necessário para que algo seja realizado a partir da vontade dEle e nós estivermos buscando por isso. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós podemos ver o cuidado do Senhor. Do nascer do sol até chegar à noite, o nome do Senhor deve ser louvado.
Mais que uma forma literal de pensar a respeito disso, o texto quer dizer que o Senhor deve ser louvado em todo o tempo, em todos os momentos. O nome do Senhor deve ser louvado o tempo todo. Além disso, essa expressão ainda pode revelar mais que apenas o tempo do nascer do sol até o ocaso, pois o sol nasce de um lado da terra e tem o seu ocaso do outro lado da terra. E, de certa forma, então, na prática, de certa forma não, na prática, é tanto dia como noite o tempo todo, dependendo do lugar que nós estivermos no globo terrestre. Além de expressar então essa questão de tempo, em todo o tempo louvar ao Senhor, essa expressão também pode dizer a respeito do Senhor ser louvado em toda a terra, o tempo todo em toda a terra, apontando então para o futuro Rei Eterno de forma profética também aqui. Com alegria, nós somos chamados a louvar ao Senhor o tempo todo, em toda a terra. Então confie no Senhor, viva de acordo com a sua vontade e experimente mais e mais esse cuidado da parte do Senhor. Mas, muito mais que buscarmos esse cuidado do Senhor, busquemos louvar ao Senhor. Busque a sua vontade, louve com a sua voz, com o seu cântico, com as suas declarações de louvor, com a sua atitude de vida, praticando a vontade do Senhor e vivendo de acordo com o que Ele indica e encaminha, vivendo a vontade do Senhor de fato. Louve então ao Senhor, busque a sua vontade e as demais coisas, qualquer coisa que nós venhamos a precisar, essas outras coisas serão acrescentadas quando buscarmos assim a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.